Olá, crianças do primeiro ano do ensino médio, tudo bem com vocês? Bom, gente, vamos lá, vamos para o último conteúdo do nosso capítulo 11 e para finalizar este capítulo, nós vamos estudar um pouco sobre alavancas e polias. Bom, muito bem, alavancas, o conteúdo de alavancas é um conteúdo teórico, principalmente de identificação de tipos de alavancas. Então vamos lá, primeiro, o que são alavancas? Alavancas são corpos extensos, então daí a gente já tem uma informação, não podem ser pontos materiais, que tem obrigatoriamente um ponto fixo, não é nem 0 nem 2 pontos fixos, exatamente um ponto fixo, que é utilizada para transferir e modificar o sentido de uma força. Então vamos pensar, por exemplo, em uma gangorra. Aqui desse lado tem uma caixa e eu quero levantar esta caixa. Para isso, eu coloquei essa caixa em cima de uma gangorra e eu estou aplicando uma força desse lado. A força que eu aplico é maior do que o peso dela em relação ao torque. Então, o torque da minha força é maior que o peso dessa caixa e eu consigo levantar essa caixa. O que a gente tem que entender, então? A força que eu estou aplicando, a força que eu estou fazendo, é chamada força potente. Nós já vimos que aqui no meio, onde eu tenho meu apoio, é o que eu chamo de ponto fixo. E o peso dessa caixa é o que nós vamos entender por força resistente. Porque a força resistente é justamente o que vai se opor à minha força potente. É o que vai fazer uma resistência, que no caso é o peso. Muito bem. Então, toda alavanca vai ter essas três características: força potente, ponto fixo e força resistente. Força potente é a força que eu aplico. Ponto fixo é o apoio, força resistente é o que está indo contra a força potente. Lembrando que estamos tratando de corpos extensos com um ponto fixo exatamente, que transferem e modificam o sentido de uma força. Bom, vamos para os três tipos de alavanca. A primeira é a alavanca interfixa. A alavanca interfixa é, por exemplo, a minha gangorra, em que o ponto fixo está no meio. Então, aqui, interfixa é porque o ponto fixo está no meio. Vamos pensar em outros exemplos. Aqui eu coloquei, tenham criatividade, um martelo retirando um prego de uma tábua. Então, eu tô fazendo força aqui para retirar. Então, para cá, eu estou fazendo a minha força potente para retirar o prego. O meu ponto fixo é justamente o apoio que o martelo faz na tábua. Então, esse é o meu ponto fixo. E o prego, por si só, ele faz uma força resistente que ele não quer, que ele, por inércia, quer ficar aqui no estado onde ele está. Muito bem, o ponto fixo está entre a força potente e a força resistente. Então, essa é uma alavanca interfixa. Podemos pensar também em uma tesoura. Então, na tesoura, eu vou pegar aqui e eu vou fazer a minha força potente. Aqui no meio da tesoura, onde ela se cruza, é o meu ponto de apoio, é o meu ponto fixo. E aqui desse lado, fazendo resistência, indo contra, tem o corpo que eu estou tentando cortar.
Então, aqui esse corpo, por ação e reação, está fazendo uma força resistente. O ponto fixo está geograficamente entre a força potente e a força resistente. Por consequência, essa é uma alavanca interfixa. A alavanca interpotente significa que a minha força potente está no meio. Então, vamos pensar, por exemplo, em uma pinça. O que eu tenho? Aqui eu tenho meu apoio, que é o meu ponto fixo. No meio da pinça, eu vou aplicar a minha força potente. E por ação e reação, o corpo aqui está fazendo uma força resistente. Percebam que a força potente está entre a força resistente e o ponto fixo. Por isso, esta é uma alavanca interpotente. Um corpo extenso com um ponto fixo que está transferindo e mudando o sentido da força. Outro exemplo é o nosso próprio braço. O nosso braço, ele está segurando aqui um peso na mão. O que nós temos aqui, então? Nós temos uma força potente sendo exercida aqui pelos músculos do braço, no caso do antebraço. O nosso ponto fixo, que não vai mudar, é o meu cotovelo. E esse peso realiza uma força para baixo, que é o peso, né? Esse corpo tem um peso, que é a minha força resistente. Se a força potente está entre o ponto fixo e a força resistente, o nosso braço, ele age como uma alavanca interpotente. O terceiro tipo e último de alavanca é a interresistente. No caso que a força resistente está no meio. Então vamos ver, por exemplo, um carrinho de mão. No carrinho de mão, eu estou aplicando aqui uma força potente para conseguir suportar esse peso. Aqui no meio, eu tenho o que eu estou carregando, que está exercendo uma força resistente. E aqui nas rodas, eu tenho o meu ponto fixo. Como a força resistente está entre a força potente e o ponto fixo, essa é uma alavanca interresistente. Outro exemplo é um quebra-nozes. Então, o que eu tenho aqui no quebra-nozes? Eu estou aqui na ponta fazendo uma força potente para quebrar a noz. A noz, por ação e reação, faz uma força resistente contra ela ser quebrada. E aqui na beirada, nós temos o meu ponto fixo. Sempre que a força resistente estiver entre a potente e o ponto fixo, nós temos uma alavanca interresistente. Muito bem. Indo para polias, vamos entender o que são polias. Polias são mecanismos que são utilizados para elevar um corpo, geralmente no sentido vertical. Então vamos pensar comigo. Eu tenho aqui uma caixa, um peso qualquer, um container, e eu quero levantar. Para isso eu vou pegar uma corda e vou puxar ele para cima. Existe uma forma diferente de eu levantar este corpo? Existe. Eu posso usar, por exemplo, uma polia fixa. Então aqui eu tenho um teto. No meu teto eu coloco uma polia fixa, eu passo essa corda por cima da polia fixa e faço uma força puxando para baixo. Então percebam que antes a força que eu tinha que fazer para cima, agora eu faço para baixo para levantar esse corpo.
Então, a minha polia fixa, ela vai ter como objetivo inverter o sentido da força que eu exerço. Ah, vai mudar a minha força? Não. Se aqui eu tinha que fazer 10 newtons de força, aqui eu continuo tendo que fazer 10 newtons de força, só que agora puxando para baixo ao invés de para cima. Ah, mas existe um jeito de tornar isso mais fácil? Existe. Com uma polia móvel. A polia móvel, ela vai ser usada para reduzir a força necessária pela metade. Cada polia móvel que eu colocar no meu esquema vai reduzir a força que eu faço na metade. Então aqui tem a caixa, só que agora ela não está só conectada na polia fixa. Aqui, ó, é a minha polia fixa. Agora, entre a polia fixa e a caixa, eu tenho uma polia móvel. Por que ela é chamada de polia móvel? Porque quando eu puxar essa corda, esse fio que tá passando por tudo aqui, eu puxei, essa continua parada, mas essa polia vai subir. Então ela é móvel, ela vai se mexer no meu esquema. Quando eu coloco uma polia móvel, aquela força que eu estava fazendo de 10 newtons, ela cai pela metade, ela cai para 5 newtons. Ah, eu posso colocar mais polias móveis quantas quiser. Aqui eu fiz um outro esquema e eu coloquei 2 polias móveis. Então eu tenho sempre uma fixa e o conjunto das móveis. Então, aqui, se eu tenho 2 polias móveis, essa força se reduz pela metade. Então, vira 2,5 newtons. Então, percebam que conforme eu vou colocando polias móveis, eu vou reduzindo essa força que eu tenho que fazer na metade. Então, se eu for comparar a força que eu estou fazendo com o peso da caixa, eu posso chegar à fórmula que a força que eu estou fazendo é o peso da caixa dividido por 2 elevado a n. O que é esse n? N é o número de polias móveis. Então, se é uma polia móvel, n igual a 1. 2 polias móveis, n igual a 2. 10 polias móveis, n igual a 10. Então, quando eu estiver tratando de polias móveis, eu vou utilizar esta fórmula. Para finalizar, lição de casa. Para a próxima aula, vocês devem realizar, vocês devem desenvolver um exercício feito por vocês, não é para copiar da internet. Um exercício sobre polias e um exercício sobre identificação de alavancas. Podem fazer esse exercício em duplas ou em trios. Pode 4? Não. 2 ou 3. Pode sozinho? Não. 2 ou 3. Esses exercícios vão ser apresentados amanhã durante a aula, discutidos e resolvidos pelos colegas de vocês. E vocês irão corrigir depois. Essa atividade está valendo 1 ponto no TI, então façam com atenção e com carinho. Crianças, por hoje é só. Um beijo no coração e até a próxima aula.